Olá, pessoal! Sejam bem-vindos aí a mais uma aula do nosso canal Vida Animal. E nesse nosso canal, você adquire aí conhecimentos que você vai conseguir salvar cães e gatos em qualquer hora e em qualquer lugar. E na nossa aula de hoje, a gente vai falar um pouquinho aí sobre prolapso de globo ocular. Mas antes de começar a falar do tema, eu vou me apresentar para aquelas pessoas que ainda não me conhecem. Então, meu nome é Karine Henrique, sou médica veterinária, sou formada na Universidade Federal de Minas Gerais, sou cirurgiã de tecidos moles, pós-graduanda em endocrinologia e sou a responsável técnica e professora da rede Formar aí dos cursos de auxiliar de veterinário e de socorrista de cães e de gatos. Então, como eu falei para vocês, a gente vai falar hoje um pouco aí, bem aprofundado, por sinal, sobre prolapso de globo ocular, que é quando os olhinhos do animal saltam, ficam todos para fora e que, infelizmente, vai resultar aí na extração do olho do animal. Tá? Então, a gente vai falar aí na nossa ordem, na nossa sequência, o porquê que isso acontece, o que fazer e o que não fazer quando isso acontece, e o que, infelizmente, vai resultar aí, caso você apenas não tenha o conhecimento, cruza os braços e deixa esse animal aí sofrer com este problema que é muito comum aí na rotina clínica veterinária. Então, vamos começar, vou colocar os slides, como a gente sempre faz, para a gente ter aí uma sequência e para melhorar um pouquinho aí a forma de vocês memorizarem o que eu estou falando, porque isso é fundamental para salvar principalmente a visão dos animais. Então, hoje, a gente vai aprender a agir corretamente em quadros de prolapso ocular, ou seja, em quadros em que o olhinho do animal sai da órbita e fica totalmente para fora, provocando aí uma extrema dor no animal e que, infelizmente, pode resultar na perda total daquele olho. E vamos aí, então, o nosso foco de hoje é salvar os olhos dos animais vítimas aí deste acidente que pode ocorrer principalmente através de pancadas na cabeça. Essas pancadas podem ser atropelamento, podem ser queda, podem ser agressões aí de outros animais ou agressões aí de seres humanos, infelizmente de forma aí criminal. Mas antes de falar do assunto, eu queria saber de você aí, se você já presenciou algum animal com quadro de prolapso de globo ocular, igual está aí nessa foto. Lembrando que não necessariamente isso vai acontecer somente através de pancadas, tá? A gente vai ver que tem alguns animais que acontecem por estresse. Então, eu queria que você me falasse aqui nos comentários se você já presenciou algum quadro de animal com prolapso de globo ocular. A outra pergunta que eu tenho para você é se você sabia que, geralmente, na grande maioria dos casos, dos animais aí que têm prolapso de globo ocular, eles, infelizmente, irão perder os olhos, tá? A casuística de prolapso de globo ocular e um animal perder o olho é muito grande, principalmente se você não fizer nada ou se você fizer o errado, fizer o que muitas vezes na internet vai ensinar, mas que vai agravar ainda mais o quadro daquele nosso animal. Eu queria saber de você, coloque também nos comentários se você sabia que geralmente o prolapso vai resultar aí na perda do olho do animal. E a outra pergunta é se você sabia que o prolapso ocular é muito mais comum em cães quando comparados em gatos. Por que que isso acontece? Eu vou explicar para você por que é mais comum de acontecer em cães do que gatos. Os olhos dos animais estarão repousados aqui nessa região onde eu coloquei a seta para você identificar. Então, os olhos do animal estarão repousados aí na fossa orbital. A gente vai ter uma diferença na conformação do crânio do cão para a conformação do crânio do gato. A fossa orbital do gato ela é um pouco mais horizontal, tá? E ela é um pouco mais aprofundada e ela permite com que os olhos do animal, os olhos do gatinho, estejam bem mais encaixados na fossa orbital quando comparados aos de cães. Em cães, a fossa orbital não permite esse encaixe 100% perfeito quando comparados com gatos.
Então, a primeira diferença é essa. Em gatos, a gente vai ter um repouso muito mais bem encaixado dos olhos na fossa orbital do crânio, e em cães, a gente não vai ter esse repouso 100% encaixado, tá? Então, para que os olhos dos gatos fiquem saltados, eu preciso de uma força muito grande no crânio, eu preciso de um trauma muito forte para conseguir desencaixar o olho da fossa orbital. Em contrapartida, em cães, isso não acontece. Em cães, a força é muito menor, é muito mais fácil a gente ter aí cães com prolapso de olho do que gatos, por conta dessa conformação aí, principalmente do crânio. Nos cães, principalmente nos cães braquicéfalos, que são aqueles animais aí que o crânio é mais achatado, quando a gente considera aí o quesito rostro-caudal, ou seja, ele tem um focinho mais achatado, a gente vai ter um pior encaixe ainda. Ou seja, algumas raças, infelizmente, são raças aí predisponentes a terem ainda mais o prolapso de globo ocular, porque os olhos estão muito mal encaixados quando comparados aí a raças de cães não braquicéfalas e mais ainda se a gente for comparar com as raças de gatos, tá? Com os gatinhos. Lógico que a gente vai ter alguns gatos também braquicéfalos, como, por exemplo, o persa. Porém, mesmo assim, ele ainda tem um olho bem mais encaixado quando comparado com os cães, tá? Então, a primeira diferença é essa. Segunda diferença, os olhos são presos, são fixados por tendões e por musculaturas. As musculaturas dos felinos, dos gatinhos, são bem mais rígidas quando comparadas com as musculaturas presentes no olho do cão. Então, é mais um motivo aí da gente ter, uma maior incidência, uma maior ocorrência, muito mais fácil a gente ver cães com este problema de prolapso de globo ocular do que a gente vê em gatos. Quer dizer que eu não vou ter em gatos? Não, é lógico que eu posso ter em gatos, mas a força para que isso aconteça nos gatos tem que ser um pouco maior para que isso aconteça, tá? Então, espero que você tenha entendido até aqui, para a gente passar para o próximo tópico. A nossa missão da aula de hoje é compreender aí a gravidade de um prolapso de globo ocular, né? O que ele pode provocar no animal, os danos que ele pode provocar no animal e na vida do seu tutor. E, além disso, aprender aí as causas e o que eu devo fazer aí para reduzir as consequências, o que eu devo fazer para reduzir aí as sequelas do problema. Então, vamos aprender essa ordem. Primeiro, o que é e quando ocorre o prolapso de globo ocular. Em segundo lugar, as sequelas que podem acontecer caso você não faça nada ou que você faça o errado. E por último, vou fechar aqui falando para você o que a gente vai fazer para evitar aí que as sequelas ocorram. E eu garanto para você que se você fizer o que eu vou ensinar hoje, a chance desse animal perder a visão, a chance desse animal perder o olhinho vai ser muito pequena. Então, vamos começar aqui do que é e quando que vai ocorrer aí o prolapso de globo ocular. Como eu falei para vocês no comecinho, os olhos são encaixados no crânio do animal e é fixado aí através de músculos, de tendões, tá? Então, ele é bem fixado, ele é bem rearranjado lá dentro da fossa orbital para evitar que ele se desloque. Porém, em alguns casos, a gente pode ter um baque, a gente pode ter uma pressão tão grande que vai deslocar esse globo ocular e ele vai saltar, ele vai ficar para fora da fossa orbitária. Quanto maior for a força exercida na cabeça do animal, maior é a chance desse globo ocular saltar. E ele pode ficar, infelizmente, pendurado na fossa orbitária do animal, atrapalhando e agravando ainda mais o nosso quadro do nosso paciente. Além da musculatura e além dos tendões, a gente vai ter aí, vindos direto do sistema nervoso, o nervo óptico.
O nervo óptico, ele é responsável pela visão do animal. Em quadros de deslocamento aí do globo ocular, a gente pode ter um aumento na pressão nesse nervo, a gente pode ter uma ruptura nesse nervo, que infelizmente pode resultar na cegueira, tá? Vou falar para vocês aqui numa questão cirúrgica. Diante de um paciente com prolapso de globo ocular, pode ser que não seja necessário a extração do olho do animal, porém, esse olho se torna um olho aí afuncional, ou seja, o animal não vai enxergar. O olho vai estar presente no rostinho do animal como uma função aí de estética, porém, ele não vai ter a função de realizar a visão. Nós, veterinários, temos sempre que passar essa informação para o tutor, e é claro, quando o veterinário está diante de um quadro aí de prolapso de globo ocular, ele vai fazer os exames para saber se o animal ainda está com uma visão intacta ou não. Lógico que, em alguns casos, a gente vai ter a compressão aí do nervo responsável pela visão, provocando uma cegueira momentânea, que tratado corretamente com o médico veterinário, o animal vai recuperar a sua visão e vai voltar a realizar a sua fisiologia normal. Infelizmente, a forma mais comum de acontecer aí o prolapso de globo ocular são as pancadas, tá? Esse foi um paciente que eu atendi bem no início aí da minha jornada como médico veterinário, foi um dos primeiros pacientes que eu atendi, era um cãozinho de rua que recebeu aí, que foi agredido por pessoas, tá? Foi resgatado por uma protetora e ele teve esse prolapso aí de globo ocular após uma pancada, após aí questões aí de chutes, tá? Mas não necessariamente pode acontecer, vai acontecer somente aí por pancada, tá? Atropelamento, agressões de seres humanos aí criminosos, porque é crime, lesão contra os animais, tá? Um crime ambiental que pode resultar em prisão, dentre outras penas. Pode acontecer também, infelizmente, os quadros de estresse, principalmente em cães braquicefálicos, como, por exemplo, essa Shih Tzu aqui, tá? Animal estressado, animal que está latindo sem parar por conta de visita, animal estressado por conta de fogos de artifício, que ficou bastante eufórico, pode aumentar a pressão aí intraocular e o olho saltar, tá? Quais são as raças que mais acontecem isso? Por estresse. A gente vai ter algumas raças que vai acontecer muito isso devido ao estresse. Como, por exemplo, aqui, o primeiro, a parte superior, o pequinês. Do ladinho do pequinês, o bulldog inglês. Do ladinho do bulldog inglês, uma Shih Tzu. Embaixo da Shih Tzu, pug. No meio, certinho, o bulldog francês. E, por último, aí, o boxer. São as raças que mais tem predisposição a ter prolapso de globo ocular, mas disparadamente são 3 raças aí que a gente mais vê prolapso de globo ocular resultantes de estresse, tá? Que é o pequinês, o Shih Tzu e o Pug. São as 3 raças que a gente tem mais aí problemas de prolapso relacionados ao estresse do animal. Então, nessas raças, a gente deve evitar o estresse para evitar aí a incidência de prolapso ocular. Então, vamos falar agora das sequelas que podem acontecer nos quadros de prolapso ocular. E eu queria falar uma coisa antes aqui de falar das sequelas, que elas vão ocorrer se você não fizer nada, e principalmente se você fizer errado, se você fizer condutas que não são adequadas para este acidente, tá? Então, as duas coisas são graves. Você não fazer nada e você fazer errado. Só que você fazer errado, as chances do animal perder aquele globo ocular, perder o olho, é muito grande, tá? Então, eu vou falar as sequelas que podem ocorrer e no finalzinho da nossa aula eu vou falar o que você não vai fazer e o que você deve fazer para garantir que o animal tenha o seu olho no lugar e ainda funcionando normalmente, tá? Como eu falei para vocês, os olhos dos animais, eles são aí encaixados perfeitamente
na fossa orbitária, encaixados perfeitamente aí no crânio do animal, e são bem posicionados, bem fixados aí com a musculatura, com os tendões. Daí a gente vai ter também o nervo óptico. O nervo óptico vai ligar o cérebro do animal com os olhos, garantindo que o animal mande mensagens do que ele está enxergando, percepção de luz, percepção de tudo relacionado à visão. Está conectado através do olho, nervo óptico, sistema nervoso, tá? E lembrando que, reforçando que em gatos, essa posição, essa conformação é muito mais bem colocada, tá? Infelizmente, em alguns quadros de prolapso de globo ocular, como eu já comentei com vocês, a gente vai ter aí lesões nesse nervo. E esse nervo, gente, após ser lesionado, ele pode sim voltar ao normal, voltar a funcionar, desde que o animal receba um tratamento médico veterinário adequado, corretamente, e desde que você não faça nada de errado, tá? Infelizmente, nos quadros onde a gente tem prolapso de globo ocular e o nervo óptico foi rompido, ele foi partido ao meio, as chances do animal recuperar a visão é muito pequena. Por que que eu estou falando isso? Estou falando isso porque muitas vezes o cirurgião, a gente vai colocar o olho do animal no lugar, posicionar no lugar, e pode ser que o animal fique cego. Ele vai ter o seu olho no lugar, que esteticamente isso é favorável, porém, esse olho vai ser afuncional. Ele não vai ter infecção, ele não vai ter lesões, não vai ter nada. Em relação a anatomicamente falando, fisicamente falando, aparentemente falando, não vai ter nada, tá? Porém, ele não vai ser funcional, ele não vai realizar aí a função dele, que é a visão. Então, ele esteticamente ele vai estar lá, porém, fisiologicamente, ele não vai mais exercer a sua função. Então, a gente vai sim ter o risco do animal, então a gente vai ter sim o risco do animal, infelizmente, aí, perder a sua visão. E quem tem animais aqui sabe que os animais são muito dependentes da gente. Então, ele precisa da gente aí para alimentação, para cuidados, para a higiene do ambiente. Só que animais com algum tipo de deficiência, como, por exemplo, os animais que perderam a visão, eles necessitam de mais cuidados ainda. Vamos supor que o nosso paciente aqui teve o nosso animal, a gente fez aí os primeiros socorros, teve prolapso nos 2 olhos, e ele fique cego aí nos 2 olhinhos. Vai ser um animal que para sempre vai precisar de adaptação do seu ambiente. Então, a gente vai ter que tirar quinas para esse animal não se machucar, escadas a gente vai ter que pôr aí uma gradezinha e, preferencialmente, colocar aí um suporte para cães cegos, igual a gente está vendo aqui na imagem, que vai evitar que o animal se debata contra os móveis da casa, se debata contra a parede. Felizmente, os cães e os gatos têm uma capacidade de adaptação muito grande ao ambiente. Então, com o decorrer do tempo, ele ficando cego, ele vai saber se direcionar pela casa, porque ele já vai lembrar onde que estão os móveis, onde que estão as estruturas, desde que você não faça alterações aí no ambiente do animal. Tá? Então, gente, eu queria reforçar, falando isso, o seguinte, que os animais que ficam cegos são animais que vão necessitar de cuidados do seu tutor para o resto da vida. É um animal que não pode passar longos períodos sozinhos, é um animal que não pode ter acesso à escada, é um animal que não pode ter acesso a camas altas, então ele requer mais cuidados aí do que os animais que possuem a visão intacta. Em alguns casos aí de colapso de globo ocular, a gente vai ter ruptura de estruturas. A gente pode ter rompimento aí da esclera, que é como se fosse uma cápsula do olho do animal. A gente pode ter aí ruptura do cristalino, que é responsável por regular o foco dos olhos do animal. Da córnea, que é essa cápsula bem exterior aqui do olhinho do animal. Do nervo óptico, entre outras estruturas do olho. E, infelizmente, essas rupturas de estruturas vão resultar aí na enucleação. O que é enucleação? Enucleação é um procedimento cirúrgico, onde o cirurgião vai extrair todo o olho do animal e os seus anexos, as suas estruturas serão retiradas.
e o animal ficará aí sem um olhinho, igual está aqui na imagem, tá? Por que o cirurgião vai fazer isso? O cirurgião vai fazer isso para garantir que o animal sobreviva, tá? Essa medida de enucleação é uma medida que vai ser realizada somente se o olho do animal tiver aí lesões estruturais muito grandes que vão impedir que eu recoloque esse olho no lugar. Então, o veterinário, o cirurgião, vai avaliar a saúde daquele olho, vai avaliar a higiene daquele olho, se aquele olho foi contaminado ou não, para a gente conseguir aí ter uma clareza se deve ser retirado aquele olho para garantir a vida do animal ou se eu posso recolocar no lugar. Por isso que eu vou trazer hoje para vocês, no final da aula, medidas que vão minimizar que isso ocorra. Tá? E não é nem só a questão estética do animal, tá? Não é nem só a questão estética do animal de ficar sem um olhinho, é porque isso, a longo prazo, vai dificultar aí o animal de enxergar, porque ele vai ter apenas um dos seus olhinhos para realizar a função da visão. Então, a gente vai ter aí a visão do animal comprometida, tá? Outra consequência que pode acontecer no prolapso de globo ocular é a compressão de vasos sanguíneos, tá? A pressão do olho ficar todo para fora pode provocar lesões nos vasos sanguíneos do animal. Essas lesões podem provocar aí, por exemplo, hemorragias ou podem provocar isquemias. Hemorragia é quando a gente tem a ruptura dos vasos sanguíneos dos olhos do animal. E a isquemia é quando um músculo, por exemplo, aperta um vaso sanguíneo, impedindo a circulação. Não vai mais chegar sangue para os olhos do animal. E todo o olho do animal vai ficar sem vascularização, ou seja, não vai chegar nutrientes, não vai chegar oxigênio e não vai mandar o lixo embora, não vai mandar o gás carbônico embora. As chances do animal perder este olho inteiro por conta de uma compressão dos vasos sanguíneos é muito grande. Caso ele não perca o olhinho, ele infelizmente tem uma chance muito grande de perder a visão por lesões no nervo óptico, porque os neurônios são grandes aí consumidores de circulação sanguínea por conta da glicose e do oxigênio. Se falta glicose para o neurônio, se falta oxigênio, ele, infelizmente, aí não realiza a sua função. E o nervo óptico é formado por milhões aí de neurônios que realizam a visão. Teve alguma lesão vascular, ou não chega sangue, ou o sangue extravasa todo, a gente impede aí o correto funcionamento, não só do nervo óptico, mas também de todas as estruturas do corpo do animal, e de novo o animal pode ter aí, infelizmente, a enucleação, ou seja, a retirada aí de todo o globo ocular, para que a gente consiga aí manter esse animal vivo, tá bom? Por último, a outra consequência que pode acontecer aí nos animais vítimas de enucleação é a contaminação, né? Os olhos dos animais, gente, não sei se vocês já observaram, eles vivem com lágrimas lacrimejando. As lágrimas têm uma função de regular a umidade dos olhos, ela possui a função aí de regular a flora microbiana, não deixando contaminações chegarem no olho do animal. Quando eu tenho um prolapso de globo ocular, eu não tenho essa produção efetiva de lágrima, porque tudo desestabilizou por conta da pressão, porque está tudo fora do lugar. E, além disso, o olho vai estar exteriorizado, ele vai estar todo para fora, totalmente desprotegido, totalmente susceptível aí a se contaminar. E se esse olho se contaminar demais, a chance da gente ter cegueira e ou enucleação é muito grande, tá? Então, uma das nossas principais preocupações aí, como medidas de primeiros socorros em cães e em gatos, é garantir a não contaminação desse olho, porque se ele se contaminar, a chance da gente perder esse olho é muito grande. Ou seja, para resumir aqui tudo que a gente falou sobre as consequências aí provocadas com o colapso do globo ocular, deu para a gente perceber que essas consequências vão resultar geralmente em cegueira
e ou enucleação, que são problemas que vão perdurar aí por toda a vida do animal, tá? E são consequências que vão mudar toda a rotina de uma família. Isso vai mudar para sempre. O animal que perdeu os olhos, o animal que perdeu a visão, tá? Ele vai precisar de cuidados para sempre, como eu falei para vocês. Cuidados com escada, com camas, com crianças. Ele vai precisar de um adaptador de ambiente para ele não se debater, igual está aqui na imagem. Então, vai ter a alteração da rotina da família inteira. Então, a gente deve evitar que ocorra as ocorrências. E é isso que eu vou falar para você agora. Que é o que você vai fazer e o que não fazer nos quadros aí de prolapso de globo ocular. Jamais, nunca, never, em hipótese alguma, você deve colocar o olho no lugar de novo, tá? Muitas pessoas acreditam que, assim que o animal tem um prolapso de globo ocular, é só comprimir o olho para dentro de novo. Não, você não deve fazer isso. Ao fazer isso, você vai aumentar ainda mais a pressão no olho do animal e vai aumentar ainda mais as chances de ter lesões nas estruturas que eu falei para vocês, que são responsáveis pela visão. Então, ao ter essa conduta de comprimir o olho no lugar que ele estaria, que ele deveria estar, tem uma grande chance do animal perder todo o olhinho e resultar aí na amputação do olho, resultar na enucleação. Então, jamais recoloque o olho no lugar. Essa conduta é uma conduta que o médico veterinário cirurgião vai realizar. O anestesista vai colocar o animal no plano anestésico e o cirurgião vai recolocar esse olho na posição correta que ele deve estar e realizar o procedimento cirúrgico. Muitas vezes, o procedimento cirúrgico vai resultar em um repouso de mais ou menos 15 a 20 dias, em que o animal vai usar um cone, em que o animal vai ter as pálpebras suturadas, mas que muitas vezes vai resultar aí numa recuperação muito boa. Lógico que vai depender do que você vai fazer como medidas de primeiros socorros, que é o que eu vou ensinar agora. O que fazer para minimizar as chances de enucleação e cegueira em cães e em gatos vítimas de prolapso de globo ocular. O que a gente vai fazer? A gente vai precisar de uma gaze estéril, tá? Uma gaze estéril que você encontra em qualquer farmácia e de um soro fisiológico também estéril. Não pode ser um soro fisiológico que está lá na sua casa há não sei quantos dias, tá? Tem que ser um soro fisiológico esterilizado, que você também encontra em qualquer farmácia. Esse soro deve estar em temperatura ambiente, tá? Então, o que a gente vai fazer? Primeiro de tudo, manter o animal calmo, tentar calmar, tentar tranquilizar o animal, porque quanto mais o animal ficar agitado, quanto mais o animal se debater, mais a gente vai aumentar a pressão ocular e mais o olho vai saltar. Tá? E também a gente se manter calmo, porque se a gente desespera, a gente não consegue aí ajudar o animal. A gente vai pegar uma gaze e vai tampar todo o olho do animal com essas gases. Você pode abrir, as gases ela vem aí, um quadradinho, você pode abrir essas gases, colocar no olho do animal, colocar uma sequência aí de mais ou menos 4 a 6 gases, e você vai molhando essas gases com o soro fisiológico até a chegada ao médico veterinário. Então, você vai pegar as gases, cobrir os olhos do animal para evitar contaminação com poeira, evitar radiação solar, umidade ou falta de umidade, evitar que o animal tenha um contato com a pata, evitar objetos estranhos no geral, evitar mais contaminações e, em seguida, você vai manter esses olhos lubrificados, esses olhos úmidos. Se esse olho resseca, o veterinário vai optar pela enucleação. A gente mantendo esse olho bastante úmido, com a solução fisiológica e em temperatura ambiente, a gente vai aumentar e muito a expectativa, o prognóstico do animal. Como assim melhorar o prognóstico do animal? O prognóstico para um animal com enucleação, infelizmente, é reservado.
ou seja, o animal vai ter sequelas. Porém, se você fizer as medidas que eu acabei de ensinar para vocês, que é cobrir o olhinho e molhar com soro fisiológico, o prognóstico vai ser favorável e esse animal logo, logo vai voltar para casa com os seus olhinhos no lugar e realizando uma completa aí, visão. Então, para a gente finalizar, a gente tem aqui a ocorrência do acidente, que eu falei para vocês que ele pode acontecer por pancadas, como por exemplo, atropelamentos, quedas, agressões aí criminosas de seres humanos contra os animais ou de animal com animal, mas também pode acontecer em casos aí de estresse extremo, principalmente se tratando de pug, shih tzu, pequinês, o bulldog inglês, bulldog francês e também o boxer. Então, a gente vai ter o acidente, a ocorrência do acidente, e de imediato a gente deve agir para evitar aí as sequelas. E como a gente vai agir? A gente vai cobrir o olho com esse material esterilizado e em seguida manter sempre úmido com um soro fisiológico estéril, garantindo aí a umidade desses olhos até a chegada ao médico veterinário. Com isso, a gente vai garantir aí que este animal consiga se recuperar deste acidente sem sequelas e com a plena saúde ocular, os olhos no local e realizando a sua função, que é a visão. Esse animal vai conseguir aí por um longo tempo, até o último dia da sua vida, conseguir ver o seu dono chegar em casa do trabalho, ver o seu dono chegar em casa. Então, a gente deve pensar, a gente deve agir de imediato para garantir aí a saúde ocular do nosso animalzinho. Antes de finalizar a aula, eu queria pedir para vocês duas coisas. A primeira é que você deixe aqui nos comentários o que você achou dessa aula e a sua dúvida, se você ficou alguma dúvida sobre o tema dessa aula. Lembrando que é sobre o tema dessa aula. E a segunda é nos seguir nos nossos canais, Curso Auxiliar Veterinário do Instagram, no nosso Facebook e também não deixar de se inscrever aqui no nosso canal do YouTube e ativar o sininho para você ficar por dentro aí de todas as nossas aulas. Então, um abraço para você e até quinta-feira. Quinta-feira a gente vai falar sobre tipos de queimaduras para você entender o que é queimadura de primeiro, segundo, terceiro e quarto grau. Então, beijão e até quinta-feira. Oh yeah, able, oh yeah, I'm stable, oh yeah, no label.